Vamos lá, meus queridos, voltar. Vamos seguir aqui na nossa aula, tá certo? Muita resolução, mas vamos com calma que vai dar tudo certo. Compete a Anvisa. Vamos ver aqui, pessoal, artigo 11, tá? Sei que já foi muita coisa, mas vai dar certo. Em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né? O que compete à Anvisa? Monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelo sistema, né, pelo serviço de saúde. Então, uma vez que foi notificado o evento adverso, né, ele vai ser monitorado, né? Esses dados vão ser monitorados, tá bom? Por quem? Que a gente está acabando de ver aqui, compete à Anvisa. 2. Divulgar relatório anual sobre eventos adversos com a análise das notificações realizadas pelo Serviço de Saúde, ou seja, todo ano, a Anvisa fará um relatório anual, tá certo? 3. Acompanhar junto às vigilâncias sanitárias distritais, estaduais e municipais investigações sobre eventos adversos que evoluíram para o óbito. Tranquilo? E aqui, pessoal, nós temos, entrando, né, em outra temática já, 6 metas internacionais para a segurança do paciente, estabelecidas por quem? Pela Organização Mundial da Saúde. E pode ser cobrada assim na tua prova, tá certo? E você tenta aí, eu não gosto de dizer a palavra decorar, não gosto, tá? Tenta aprender, tá certo? Então vem cá. A meta 1, identificação correta dos pacientes. A gente vai já ver como é que a gente pode fazer essa identificação. Adulto é um padrão, recém-nascido é outro padrão, por aí vai. Meta 2, comunicação efetiva. Meta 3, melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância. 4, cirurgia segura. Meta 5, redução do risco de infecções associadas aos cuidados em saúde. Meta 6, prevenção de danos decorrentes de quedas. Tá certo? E aí nós temos também os desafios globais de segurança do paciente. Aqui, pessoal, em 2005 foi lançado o primeiro desafio global, né, para a segurança do paciente. Ele foi focado na redução das IRAs. Tá bom? Então, nesse caso aqui, em 2005, né, foi lançado esse primeiro desafio. E que desafio foi esse? Uma assistência limpa é uma assistência mais segura. Esse foi o tema, tá certo? A gente sabe que higienizar as mãos, né, pode salvar vidas, então sempre realizá-la e da forma correta, tá bom? E aí em 2007, 2008, nós temos o desafio, né, também intitulado como Cirurgia Segura Salvam Vidas, tá certo? O segundo desafio global de saúde, né, e segurança do paciente, ele teve o foco na cirurgia segura, tá bom? Na segurança cirúrgica. Então, o tema foi esse aqui. Cirurgia segura salvam vidas. E em 2017, né, a OMS viu aí o alto risco causado pelo uso indiscriminado dos medicamentos. Então, ela lançou o terceiro desafio global, né, que foi inclusive na mesma data do manual que nós temos de IRAS, não é? 2017. E qual era o tema dele? O uso seguro de medicamentos, tá certo? Esse terceiro desafio global de segurança do paciente, né, ele teve esse tema de medicação sem danos, tá bom? Uso seguro de medicamentos. Professora, pode cair na prova? Pode. Mas esse aqui é mais tranquilo, são só 3, né? Aqui já é um pouco maior, 6 metas internacionais, é só você lembrar. Internacionais. E aqui é globais, mas enfim, não muda muito não, né? Internacionais e globais, mas enfim. Aqui, global, né? Você vê que é uma preocupação maior para o mundo todo. Vamos avançar. Protocolos básicos de segurança do paciente. Aqui nós temos, né, o Ministério da Saúde, no ano de 2013, algumas portarias, né, foram feitas estabelecendo protocolos básicos de segurança do paciente. Aí nós temos 2 portarias. Cada uma portaria instituiu 3 protocolos básicos,
que eu já coloquei para vocês anteriormente, né? Que eu acredito que vocês anotaram, tá bom? Então, quais são esses protocolos? Protocolo de identificação do paciente, prevenção de úlcera por pressão, que naquela época, esse ano aqui, ainda era utilizado esse termo. Hoje a gente sabe que já não é mais, tá bom? Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de higiene das mãos em serviço de saúde e prevenção de quedas, tá bom? Esses são os protocolos básicos de segurança do paciente. Pode ser questionado em prova, inclusive ele pode ir mais a fundo e perguntar sobre cada um dos protocolos que cada um deles vem estabelecendo, tá certo? Então, por esse motivo, nós vamos afunilar e vamos tratar sobre cada um dos protocolos, tá certo? E tenham calma, segure na mão de Deus e vai. Vem cá. Protocolo 1. Identificação do paciente. A gente sabe que esse processo de identificação ele é muito importante, tá? O protocolo ele deve ser aplicado em todos os ambientes de prestação do cuidado de saúde. Qual é o objetivo do protocolo, né, de identificação do paciente? Garantir a correta identificação desse paciente a fim de reduzir a ocorrência dos incidentes. E o processo de identificação do paciente ele deve assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa a qual ele realmente se destina. Tranquilo? Atenção! Identificar o paciente com uma pulseira com no mínimo 2 identificadores. Isso aqui é questionado em prova, tá certo? No mínimo 2 identificadores, mas que identificadores a gente pode utilizar? Aí eu venho com os exemplos para vocês. Nome completo do paciente sem abreviaturas, né? Uma coisa interessante, você não pode induzir o paciente a responder. Não adianta você chegar para o paciente e dizer assim, você é a dona José Maria, né? Você está induzindo ela a dizer, se ela for uma paciente que tem um baixo nível, né, de cognição, ela pode até dizer assim, Então, você pergunta, qual o seu nome? Aí ela vai dizer, Maria José. Deu para entender? Não induz o paciente a responder, tá bom? Você pergunta para o paciente, obviamente, se ele tiver, né, capacidade de responder, né, e tem também a questão dos acompanhantes, que podem ajudar. Quando você fizer, né, esse questionamento, observar o nome completo do paciente, você vai comparar as informações com a pulseira, para ver se está tudo adequado, tá bom? Outro indicador, nome completo da mãe do paciente. Vamos supor que tem 2 Maria José na unidade. Mais uma tem a mãe chamada de Josefa e a outra mãe é a Raimunda. E aí já tem como diferenciar as duas por isso. Por quê? Porque o nome da mãe, só se for uma coincidência muito grande, ter o nome da mãe, né, igual, pelo amor de Deus. E aí temos também a data do nascimento do paciente, que pode ser utilizada como identificador, tá certo? E o número do prontuário do paciente. Vamos lá. Eu coloquei aqui grifado. Por quê? Porque na hora da prova ele pode dizer que você pode utilizar como identificador o número do leito. Você não pode. É o número do prontuário, porque vai que troca o leito. Aí você identificou o paciente X como um leito tal. Aí na hora o paciente não está mais naquele leito, foi transferido para outro leito. Não pode, gente, é o número do prontuário, tá certo? Então, no mínimo 2 identificadores, tá certo? Aí você vê aqui, ou o nome completo do paciente e o nome completo da mãe, ou o nome completo do paciente, a data de nascimento dele, tá? No mínimo 2. Se puder usar todos, melhor ainda. Mas é no mínimo 2 fatores. Tranquilo? Número do leito, jamais. Não custa reforçar, tá certo? Realizar a educação em saúde com o paciente, com o acompanhante, com os familiares, com os cuidadores. Sempre confirmar a identificação do paciente antes de realizar o cuidado, tá certo? Por quê? Porque o objetivo é que nós asseguremos que esse cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina esse cuidado. Beleza? Sobre a pulseira de identificação. O serviço de saúde ele vai escolher um membro. Geralmente, o local escolhido, né, para o adulto é o punho. Isso aqui a gente já sabe. Caso não seja possível indicar o uso dos membros, nesse caso aqui, por exemplo, o paciente não tem um dos braços. Obviamente, né,
vai ser colocado no outro, mas se não for possível, pode colocar no membro inferior, mas esse não é o ideal, tá certo? Caso não seja possível, indicar o uso em membros inferiores, ou seja, só se não der, tá bom? E para recém-nascidos, a pulseira deve ser colocada preferencialmente no tornozelo, tá bom? Então, recapitulando, para o adulto, preferencialmente o punho. Caso não seja possível, membro inferior. Para o paciente recém-nascido, preferencialmente tornozelo, tá certo? Como identificar corretamente o recém-nascido? Vocês vão ter aulas, né, sobre assistência ao recém-nascido com a professora Priscila, tá bom? É necessário ter a atenção, né, e um cuidado maior aqui para o recém-nascido. A pulseira de identificação deve conter, no mínimo, o nome da mãe, né, do RN, e o número do prontuário, bem como outras informações que podem ser inseridas a depender da instituição, né, que eles podem fazer ali um padrão. Observação: sempre confirmar a informação contida na pulseira do RN e na pulseira da mãe, em todo o momento, né, que o mesmo foi entregue à mãe ou responsável. Ou seja, você foi realizar um cuidado com o bebê, voltou para entregar, então você vai sempre fazer o comparativo. Olhou aqui no tornozelo do bebê as informações da pulseira e olhou a pulseira da mãe. Viu que são as informações compatíveis, aí você entrega o bebê à mãe. Tranquilo? Vamos entrar aqui agora no protocolo 2. Prevenção de úlcera por pressão. Objetivo: a prevenção da ocorrência de úlceras por pressão e outras lesões da pele, entendendo que esta é uma das principais e mais comuns agravos do paciente ali que está restrito ao leito, né? O paciente acamado. Então, eu já coloquei, já falei, acho que umas 3 ou mais vezes, que nós não utilizamos mais esse termo úlceras, tá certo? Utilizamos o termo lesão por pressão, mas na época do protocolo era esse termo utilizado, por isso ainda está dessa forma. Essas recomendações, elas se aplicam a todos os pacientes. Isso aqui é paciente, viu? Essa abreviação aqui. Todos os pacientes vulneráveis em todas as faixas etárias. Por quê? Nesse caso aqui, o paciente que está restrito ao leito, né? Ele geralmente está com as extremidades ósseas em contato com o leito, né? Então, todas essas regiões, proeminências ósseas, são locais que a lesão por pressão pode ocorrer, né? Então, nós temos aqui um dos pontos que mais acontece, que é a região sacra, né? Infelizmente. E temos também região de calcâneo, na região aqui da articulação do cotovelo, né? Temos aqui nessa região aqui também da cervical, na cabeça e por aí vai, tá certo? Então, essas regiões, elas devem ser protegidas. Esse paciente, nós podemos traçar algumas estratégias, como, por exemplo, mudança de decúbito, né? Para favorecer aí que esse paciente não tenha uma lesão por pressão. Estratégias essenciais, né? Para a prevenção de lesão por pressão, recomendadas pelo Ministério da Saúde. Primeiro, avaliação da úlcera por pressão na administração de todos os pacientes, ou seja, chegou um paciente para ser admitido no hospital, ele vai ser devidamente avaliado, tá certo? Se ele já deu entrada com algum tipo de lesão, ou caso ele tenha o risco de desenvolver alguma lesão, né? Então, essa avaliação ela vai ser feita através de uma escala. Para os adultos, nós temos a escala de Braden, e para as crianças, nós temos a Braden-Q, tá certo? Que é para o público pediátrico. A reavaliação diária deve ser feita, né, de risco de desenvolvimento de úlcera por pressão em todos os pacientes internados. Ou seja, não é porque o paciente entrou, né, com o risco X que você não deve avaliar todo dia. Pelo contrário, aí que você deve mesmo, né, para ver se esse paciente aí vem com a integridade da pele preservada. Tranquilo. Inspeção diária da pele. Manejo da umidade, porque a umidade favorece, umidade em excesso, né? Favorece a proliferação de agentes infecciosos e também você observa, pessoal, uma coisa muito importante, a umidade ela nem pode estar em excesso e nem pode estar faltando, né? Nesse caso, se o paciente tem a pele seca demais, ele pode ter uma lesão de pele. Se o paciente tem umidade demais, ele pode ter infecção, né? Então, temos que
estar ali na medida da umidade, né? Temos que manter o paciente seco e com a pele hidratada, tá bom? Otimização da nutrição e da hidratação. Observar sempre se esse paciente está aceitando bem a dieta, né? Registrando tudo bem documentado. E minimizar os pontos de pressão, que é os locais, como eu já havia citado, né? Que nós temos as proeminências ósseas. Tranquilo? E aí, em relação à lesão por pressão, nós temos como graduá-las, tá certo? E aí nós temos aqui, trouxe para vocês, né, o sistema de classificação das úlceras por pressão, que foi feita. Então, temos o estágio 1, né? O estágio 1, a pele do paciente está íntegra, com eritema não branqueável, ou seja, uma região vermelha que não fica clara, né? Que é o que a gente chama de eritema. Eritema não branqueável. Nesse caso aqui, a peça-chave para descrever essa classificação de estágio 1 é que a pele está íntegra. Tranquilo? Aí nós temos uma área localizada com eritema não branqueável, que pode aparecer diferente, né, em pessoas que têm um tom de pele mais escura. Isso aí também tem que ser observado, né? Mudanças na sensibilidade pode acontecer também, tá certo? Isso aqui foi só um erro de digitação, tá bom? Temperatura ou consistência, nesse caso pode aparecer um endurecimento, tá bom? Nós temos alterações nessa pele que podem ser prejudicadas, né, pelo tom da pele. Exemplo, pessoas que têm a pele mais escura, né, a gente pode ter diferentes tonalidades, mas tem como avaliar também, tá certo? Mudanças da cor não incluem descoloração púrpura ou castanha. Por quê? Porque aqui nós temos outro tipo de classificação. A gente chega já lá, tá certo? Então, o que é que vai descrever? Pele íntegra, com área, né, com o eritemazinho ali, não branqueável, tá bom? Lembrando que ele pode parecer diferente em tonalidades de pele mais escuras, tá certo? E podem apresentar mudanças na sensibilidade, temperatura ou consistência da pele. Tranquilo? Estágio 2. Perda da pele em sua espessura parcial. Aqui é o ponto-chave, tá certo? E aí nós temos exposição da derme. O leito da ferida é viável, de coloração rosa ou vermelha, de aspecto úmido e pode também apresentar-se com uma bolha, tá bom? E essa bolha pode estar intacta, né, ou seja, preservada, com presença de exudato seroso ou mesmo rompida. Tranquilo, galera? Estágio 3. Nesse caso aqui, nós já temos perda da pele em sua espessura total, na qual o tecido adiposo, ou seja, a gordura, é visível. Frequentemente tecido de granulação e epíbole, que é aquela borda, né, mais alta ao redor, tá certo? E aí, essa borda apresenta, né, um aspecto enrolado, digamos assim. Não há exposição de face e músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Quando o esfacelo ou escara prejudica a identificação da extensão da perda tissular, deve-se classificá-la como lesão por pressão não classificável. Por isso que eu disse para vocês, né? Se a gente observa que tem dano tissular envolvido, né? Se tem uma escara, né, que está bloqueando ali a visualização, a gente não tem como saber até que camada da pele essa lesão atingiu, né? Então, a classificação dela vai ser lesão por pressão não classificável. Tranquilo, gente? Aqui, no estágio 4, nós temos perda total da espessura dos tecidos, tá certo? Com exposição dos ossos, tendões ou músculos. Agora, uma coisa importante, tá certo? Cadê? Pronto. No estágio 4, nós temos exposição óssea, né? Palavra-chave, tá bom? Vou ver só uma coisa aqui. Aqui pode ter um pequeno conflito, tá certo? Na maior parte das literaturas, no estágio 3, nós temos o acometimento até fáscia e músculo, mas não atinge o osso, tá certo? Então, tenham cuidado
com a resolução, porque a definição aqui, nesse caso, é feita por esse agente aqui, tá? Então, geralmente o estágio 3 pode acometer face e músculo, mas não acomete osso. E o estágio 4, né, o que vai definir é que nós temos acometimento ósseo. Deu para entender? Beleza. Lesão por pressão tissular profunda. Nesse caso aqui, nós podemos ter dois parâmetros. A pele pode tanto estar intacta, como também pode não estar. Nesse caso aqui, a gente vai ver, né, uma área que está com a coloração, né, comprometida, geralmente arroxeada, né, um vermelho escuro, marrom ou púrpura, né, que é como se fosse um roxo. Lembrando que se a tonalidade de pele do paciente for mais escura, essa classificação às vezes fica um pouco mais complicada de fazer. Mas você observa que essa mancha ela não embranquece, tá certo? E aí, quando tá assim, né, a gente não tem como saber também até onde vai. Mas nesse caso aqui, como a gente tem a descoloração, né, arroxeada e tudo, a gente vai classificar como lesão por pressão tissular profunda. Tranquila? Pele intacta ou não, com área localizada e persistente de descoloração vermelha, escura, marrom ou púrpura. Essa parte aqui é a peça-chave para, caso caia, lesão por pressão tissular profunda. A prova que eu fiz caiu, tá certo? Porque geralmente a gente só vê classificação do nível 1 ao 4. Aí quando eu chegar essa classificação aqui, tem gente que nunca ouviu nem falar, tá certo? Então, essa descoloração não embranquece, tá certo? Ou tem-se uma separação epidérmica que mostra lesão com leito escurecido ou bolha com presença de exudato sanguinolento, tá certo? A descoloração pode apresentar-se diferente em pessoas, como eu já falei, que têm a pele mais escura, né? E essa lesão, resulta de pressão intensa e ou prolongada e de cisalhamento, né, na interface osso-músculo. Tranquilo? E temos também a não classificável, que eu já coloquei até aqui para vocês, ó. Que é quando tem-se uma escara, né, por exemplo, tem uma placa grande de necrose escura em cima. E aqui eu não consigo ver até onde vai, né? Então, é não classificável, lesão por pressão não classificável, não tem como ver. Por quê? Porque o esfacelo ou escara prejudica a identificação da extensão ou da perda tissular, tá certo? Perca de pele. E aí nós temos algumas das recomendações para minimizar essa pressão que o Ministério da Saúde, né, colocou. Mudança de decúbito a cada 2 horas. Se o paciente estiver sentado, evitar elevar a cabeceira em ângulo superior a 30 graus para evitar o cisalhamento, né? Porque o cisalhamento é aquele atrito quando o paciente, por exemplo, ele está aqui, né? Ele escorrega, entendeu? Então, às vezes, a pele, né, faz aquele processo, né, de atrito, que isso aí pode causar uma lesão, principalmente paciente idoso, né, que tem a pele bem sensível e por aí vai, tá bom? Então, a equipe de enfermagem deve, né, utilizar forro móvel ou dispositivo mecânico para elevação ou para mover os pacientes restritos ao leito durante transferência ou reposicionamento do leito, tá certo? Proteger as proeminências ósseas, por exemplo, o calcâneo, a gente pode colocar um travesseirinho, né, para proteger e por aí vai. Temos também o uso de materiais adequados, como colchões e camas, na prevenção de úlceras por pressão. Já ouviram falar sobre o colchão caixa de ovo, colchão d'água, né? Temos algumas modalidades aí que podem ajudar, alguns materiais. Os calcânios, né, devem ser mantidos afastados da superfície da cama, tá certo? Para evitar essa pressão contínua em cima. Às vezes um paciente, né, não é trocado de decúbito, né, adequadamente, ou seja, ele não é mudado de posição. Então, acontece a exposição frequente das proeminências ósseas sobre essa região aqui e às vezes também o lençol fica dobrado, né? Nessas regiões em que o lençol fica dobrado, né, o paciente também tem atrito. E tudo isso aí pode causar uma lesão por pressão.
que ela tende a evoluir muito rápido, tá certo? Então, a gente vai finalizar, pessoal, esse bloco por aqui. Quando for na próxima aula, a gente vai falar sobre o protocolo 3, que é o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, tá bom? Um cheiro e até já!